botar aqui, não vai ter como botar um vídeo, é lamentável, acho que é um pouco chato, mas tinha um vídeo curto de 5 segundos que eu ia colocar no telão, mas a mesa achou melhor não colocar, então eu vou botar um áudio aqui que diz, para começar a minha fala e entender a responsabilidade que temos quando viemos nessa casa e falamos algo e damos alguma informação. Tem que ser levado muito a sério, que o que falamos aqui é levado para a população de Niterói. Vereador, não pode colocar o vídeo? Pode? Pode. Qual é o vídeo aí na mídia, por favor? Isso é responsabilidade do município de Fitas, né, mas que também já está... Cortou um pedacinho, mas no dia 6 de junho desse ano, tivemos uma audiência pública igual a essa. A secretária afirmou que teve realmente um desabastecimento de fita glicêmica e que já estava normalizado. Não só ela, mas sim alguns vereadores da base. E a gente leva essa informação para a população que está necessitando. A gente leva essa informação para a população que está clamando por socorro, que depende desse insumo. E a população vem até os vereadores, até os responsáveis e fala, não tem. Então eu fui procurar entender por que não tinha, se não tinha realmente. E realmente não tinha. Eu rodei em torno de, em um dia só, 10 entre postos e policlínicas e vi que não tinha e não tem já há muito tempo. Lembrando que isso é um governo de continuidade, o governo não começou agora. Então, vamos começar a fazer. Estamos chegando no final do ano e eu tenho diversas coisas aqui que eu mostro que não foi feito nada até o momento. Tive até com o vereador Maurício perguntando, tirando dúvidas, e não culpo não somente a secretária Isa, até mesmo porque nem tudo chega nela como nem tudo chega a mim. Tem coisas que eu acho que tá bom, mas realmente não tá, e depois que eu vejo na ponta da lança, que eu vou até o terreno verificar, não é isso. Então tive uma reunião com a secretária e foi dito no dia da reunião que as fitas estariam nos postos, que foi comprado, que foi isso. E eu, até hoje, fiz um vídeo, falei, chegou, e até nessa casa, os funcionários dessa casa vieram me tirar como mentiroso. Não, vereador, você falou que tinha, não tem fita nada. Pode ir lá na Ponta da Areia, você pode ir na Ilha da Conceição, Largo da Batalha, não tem. E realmente até hoje não tem fita. Então o que falamos aqui é muito sério. Quando a gente traz dados e bota no telão, esses dados têm que ser confirmados. Porque a partir do momento que a gente divulga isso para a sociedade, para a população que necessita, elas cobram, e cobram com razão. Então, a primeira pergunta, foi comprado, inclusive eu vim do Diário Oficial, mas cadê as fitas? Estão aonde? Está no depósito de São Gonçalo? Aí até outra dúvida, por que um depósito em São Gonçalo e não um depósito de insumos aqui em Niterói para melhorar a logística? Mas isso eu vou falar posteriormente, não hoje. Então, se tem as fitas, cadê as fitas até hoje? A população está necessitando, a população mais carente precisa desse insumo. Vou tocar no assunto também, falamos aqui das zoonoses, estive fazendo uma visita nas zoonoses de Niterói, tentando entender o porquê que não tem insumos, porquê que os agentes que trabalham nas ruas, aqueles agentes que vão, já foi dito até aqui, que vão nas casas, que a gente tem realmente um contato muito próximo. Quase todos os agentes aqui que vai, a gente conhece, até mesmo quem tem casa, eles entram nas nossas casas, essas pessoas são muito antigas. E a gente pergunta para eles. Eles falam, não tem insumo. Está sem insumo, está sem raticida, está sem os insumos de combate preventivo das doenças no nosso município. E eu fui no local do zoonose bem precária a situação daqueles trabalhadores, temos que também ver a situação dos trabalhadores, não só da saúde, mas de todo o funcionário público de Niterói, e precário. Se eu não me engano, uns 15 dias após as nossas denúncias aqui no plenário, saiu no Diário Oficial a compra dos raticidas. Mas ainda não tem os raticidas. Então, a próxima pergunta, onde estão os raticidas que, segundo o Diário Oficial, saiu aquele valor que não é
baixo, um valor altíssimo. Então, a população está esperando os raticidas e não tem. Vamos chegar no final do ano e a população de ratos só aumenta. Temos, como foi, eu tirei dos próprios dados, eu tinha outros dados aqui, mas tirei dos próprios dados que foi passado nos slides, 50 milhões até o momento com folha de pagamento de RPA. Os RPAs é o que não tem transparência no nosso município. Eu dou um dado do início do ano, que fomos na Policlínica Regional do Largo da Batalha e tinha mais de 300 funcionários naquela policlínica. Quem conhece aquela policlínica vê que não tem espaço para 300 funcionários e a maioria é RPA. E a transparência com os RPAs, inclusive já tem processo judicial a respeito disso. A falta de transparência com o RPA são coisas assim absurdas. E até quando iremos manter esse sistema do RPA? Nosso município, foi dito também aqui, é um município muito rico, recurso não falta, a secretária sabe, recurso não falta. Temos muito recurso, é muito dinheiro. Já passamos, inclusive nos dados, eu tinha um dado de 486 milhões até o momento, mas já passaram ali que passou dos 500 milhões. Então, é muito recurso. O município tem como fazer mais do que está sendo feito. E não é porque está começando agora, porque é um governo de continuidade, eu repito. Fora os 500 milhões, fora o repasse do governo federal e estadual. Então, vou deixar aqui registrado. Se tem previsão também de concurso público para a área de saúde, se tem hoje em dia essa previsão. Outra demanda, teve uma contratação de médicos temporários para poder fazer o atendimento da população de uma forma emergencial, e esses médicos ganham em torno de R$10.000. E tem os nossos médicos concursados, que estão no nosso município há muito tempo. Esses médicos têm que ser valorizados. E eles ganham entre R$1.900 e R$2.800, é o salário do médico concursado em Niterói. E foi dito que teria um aumento para esses médicos. Se vai ter quando? Os médicos concursados, que quebram pedra há muito tempo no nosso município, estão se sentindo desvalorizados com essa atitude do município de dar R$10.000 para o médico contratado e eles que estão ali, que passaram por um crivo do concurso público, que eu sou totalmente a favor do crivo do concurso público, está recebendo quase que 1/3 desse valor. Vamos falar da atenção primária também. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo, o mais absurdo de todos aqui, que eu considero o pior médico de família de Niterói, que é o médico de família do Maceió. E o que eu estou trazendo aqui é dados que eu posso comprovar. Então, tudo que eu falo, eu tenho dados comprobatórios. Eu não estou jogando conversa no vento. Teve um paciente que estava esperando há quase um mês uma marcação para marcar uma consulta com o médico. Então, a pessoa que está doente, que vai até uma policlínica marcar um exame, ela não está ali esperando, podendo esperar. Ela está ali porque tem urgência de estar ali. Ela não está ali porque ela está bem. Então, depois de muito esperar, foi marcado, que só marca uma vez por mês. A marcação da Policlínica Regional do Largo da Batalha é só marcada uma vez por mês. É o primeiro dia útil do mês. Então, no dia 1/9, ele esteve lá, foi atendido lá pelo recepcionista e marcaram o médico dele para dia 10/11, 70 dias após ele ter ido lá. Então, será que uma pessoa doente, ela pode esperar 70 dias para ser consultado? Então, isso daí é um ponto. Outro ponto muito mais grave, a Policlínica Regional do Largo da Batalha, ela tem que ser abastecida das policlínicas de atenção básica. A atenção básica remete, vê a necessidade do especialista e encaminha para a Policlínica Regional do Largo da Batalha. Correto. Se funcionasse, se tivesse médico. Eu dou alguns exemplos. Sítio de Ferro, já tem mais de 2 anos que está sem médico. O médico que atende o Sítio de Ferro
Não tem. Então, como é que aquele paciente que está enfermo, que está precisando de uma consulta, vai se consultar na policlínica se ele não tem como, porque não tem médico? Aí, eu indo lá perguntando, não, mas o médico de outro setor está atendendo esse setor. O médico que atende o setor, que é ali hoje em dia, que tem mais de 500 famílias que inaugurou a Minha Casa Minha Vida, está sobrecarregado. E tem mais de 500 famílias lá naquele local. Ele já estava sobrecarregado, agora ele está mais sobrecarregado ainda. Então, como é que esse médico sobrecarregado vai atender mais o CT de ferro? Então, a população muitas das vezes fica sem saber aonde recorrer, porque se ela recorre para a policlínica regional, manda ela de volta. Se ela vai para lá, lá não tem médico. Outro exemplo, SAPE. A instalação do médico de família do SAPE é uma casa velha, uma casa que não tem estrutura alguma para atender uma policlínica, não tem estrutura para ter um centro odontológico, lá não tem centro odontológico, lá falta tudo. E um local com aluguel caríssimo para aquela região, que já foi levantado todos os valores e é quase que 4 vezes mais caro o valor daquela casa antiga, sem estrutura para poder botar outros especialistas e faltando médico. Então, quando a gente chega no centro de atenção básica e vê a falta de um médico ali, que vamos botar, a base de toda a atenção, de toda a saúde de Niterói, as coisas só vão descendo. Você vai parar onde? Nas emergências. Então, a atenção básica funcionando, entendemos aqui que tudo vai funcionar de uma forma muito melhor. Mas para isso tem que ter o profissional lá no local. Aqui, em frente aqui ao Morro do Sabão, um pouco depois dos bombeiros, temos ali o Centro de Distribuição de Medicamentos de Alta Complexidade. É um local que atende também outros municípios, como Maricá, mas vem pessoas, tanto de Niterói quanto de lá, às vezes por parente, às vezes a pessoa enferma que tem doenças gravíssimas. E eu já tive diversas reclamações, já tive lá, como o vereador Daniel Marques que teve lá, e a gente tenta entender o porquê. E eu fui lá e entendi o porquê. Lá não tem um telefone de contato, lá não tem um zap, lá não tem algo que você possa perguntar antes de ir. As pessoas chegam lá e ficam esperando 4, 5, 6 horas e quando são atendidos falam assim, volta amanhã porque o horário se extinguiu. Ou não tem o medicamento. E você vê pessoas chorando. Eu tenho relatos de pessoas chorando, falando, eu já vim aqui a 3ª vez e não consigo o medicamento do meu parente, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e às vezes da própria pessoa. Lá não tem um lugar para você sentar, lá as pessoas sentam numa mureta. E quem é da saúde aqui, acho que toda a mesa sabe disso que eu estou falando, não é segredo para ninguém. Eu conversei com a responsável lá e ela também não tinha muito o que fazer, os funcionários super, ultra mal educados. Os funcionários que estão lá estão atendendo pessoas que estão ainda pegando um medicamento ou dela ou de outra pessoa enferma, então tem que ter um tato diferenciado, não pode botar qualquer pessoa para atender a população ali. Ali tem uns degraus desse tamanho para você passar pessoas idosas, então estrutura zero naquele local. E foi a hora de almoço, 2 horas, hora de almoço daquele local, e foi dito que não. O vereador Daniel Marques fez uma solicitação e mandaram informação que não era, e a gente sabe que é 2 horas de espera do almoço. Na verdade, ali não era para ter almoço. Então, imagina a pessoa que vai ali para pegar um medicamento de alta complexidade, que não tem recurso, ela vem às vezes de longe, paga já passagem, aí chega ali, ela tem que ficar esperando, ela fica sem almoçar. Eu paguei um lanche para um senhor, ele está até no vídeo comigo, eu falei, não, vamos lá lanchar, até voltar. Falamos no nosso município que a ciência e tecnologia é o que eu falo muito das redes sociais, que a ciência e tecnologia do nosso município é ótima. Lá é tudo manual. Lá são pastas, aquelas pastas pardas, é uma sala imensa só daquelas pastas. A secretária falou aqui a respeito do prontuário eletrônico. Nos dias atuais, no município rico, a gente ainda ter pastas, a gente ainda, não ter um prontuário eletrônico é inadmissível. Porque, volto a repetir, recurso tem. A gente tem muito recurso. Então, você ir naquele local, eu convido qualquer um de vocês. Vai lá naquele local, fica ali meia horinha com aquele pessoal que está precisando de medicamento ali de alta complexidade.
que muitas das vezes está com dor ali, senta do lado deles, bate um papo, vê o que eu estou falando se é mentira. Senta ali. Pô, dói. Vamos lá. Então é uma coisa simples. Bota funcionários que queiram realmente. Tem gente que tem um tato, tem gente que não tem. Tem gente que é muito bom para trabalhar, mas não tem muito tato com pessoas idosas ou com pessoas que estejam com dor. Temos isso, sabemos disso. Cada um tem um nível de paciência e tolerância. Mas bote pessoas ali competentes que possam atender a população de uma forma digna. Então, esse daí também é mais até um desabafo. A gente está tentando, pelos meios legais aqui dessa casa, tentar melhorar aquele espaço lá, mas eu acho que ali cabe uma urgência da secretária com aqueles pacientes ali ou com aqueles tutores que estão ali estão pedindo socorro. Pergunta também que eu não consegui achar a resposta, disseram que falaram que lá no Getulinho já tinha neuropediatra. Se sim, quantos neuropediatras? Só lá? Você tem um que... Eu recebo muito essa pergunta, eu pergunto, uns dizem que sim, outros dizem que não. Então é melhor perguntar e ter uma informação que seja verdadeira do que a gente falar e falar algo verídico. Médico de pescoço e cabeça já temos no nosso município, que não tínhamos. Será que nessa contratação já temos? E se temos, quantos? E eu finalizo aqui perguntando para a secretária, até para a mesa, se os secretários e os subsecretários e os representantes da saúde são a favor das fiscalizações. Por quê? Porque vimos que nas fiscalizações temos melhora, a população ganha com isso. Eu vou dar o exemplo em janeiro da Policlínica Regional do Largo da Batalha, que tinha um raio-x lá que só vivia se escrito em manutenção, em manutenção. E eu sou usuário de lá também, eu frequento lá, e eu via sempre manutenção e perguntava, pô, esse raio-x não melhora nunca. Então o raio-x era uma lenda, era uma sala vazia, toda quebrada, que estava ali. E os filmes eram comprados periodicamente, mesmo não tendo raio-x, filmes daquele raio-x, e graças às nossas fiscalizações, os nossos apertos ali, hoje em dia temos raio-x lá, então as fiscalizações funcionam. A gente tinha lá escala de médico, 4, 5 metros, chegava lá, tinha 1, 2. E agora, e não tinha na escala, a escala era uma escala escondida. E hoje em dia está lá, você chega, você olha, vê que realmente quais são os médicos que estão aí. Os médicos estão lá, porque eu vou lá periodicamente, vejo. Então, só quem ganha é a população. E nós fazemos parte dessa população, por mais que temos plano de saúde ou não. Então, a falta de medicamentos que o paciente vem e fala, o vereador, está faltando insulina também. E no contato com toda a secretaria, com ele lá, não, a insulina não é só com a gente, é o repasse do governo estadual, e a gente procura as outras instâncias para tentar também suprir aquela necessidade da população. Acho que cada vereador dessa casa, ele tem uma demanda um pouco diferente da outra. Tem vereadores que não estão tão dentro de locais mais pobres, tem vereadores que lidam mais com a população carente, temos aqui o vereador Pipico, que está realmente inserido, ele tem umas demandas diferentes de outro vereador. Então essa pluralidade que a gente tem é muito importante, porque a gente consegue atingir toda a parte da sociedade, mas para isso a gente tem que ter respostas, e respostas que sejam verdadeiras, porque senão a gente leva informação falsa para a população e isso não é bom para ninguém. Obrigado, fosse honra.